Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra, para participar desse culto abençoado, nessa live, onde Deus tem nos agraciado com a sua bondade, misericórdia, cura. Eu tenho ouvido vários testemunhos, pessoas que têm sido abençoadas. Glória a Deus, a gente fica realizado por ser um instrumento do Senhor, por ser um instrumento de Deus. Mas antes eu quero fazer uma oração, eu quero pedir a Deus uma bênção para que Ele venha nos dirigir em nome de Jesus, através dessa live. As pessoas aí estão se achegando e Deus nos deu uma mensagem muito especial aí que vai falar muito ao nosso coração. Antes, deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito flua através da minha vida, para que vidas que estão sintonizadas nessa live sejam abençoadas. Que o Teu poder também flua na vida delas. Que elas sejam tocadas pela verdade que liberta, pela verdade que cura e que salva, que é a Tua palavra. Senhor, derrame uma bênção muito especial, uma unção poderosa do Teu Santo Espírito. E que cada pessoa seja envolvida e coberta com o Teu manto sagrado, para a glória do Teu santo nome. E também te peço, opere com os dons do Teu Santo Espírito na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos, estamos aí mais uma vez. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus me deu uma palavra aqui que eu quero compartilhar. E eu tenho ouvido, pessoal, alguns testemunhos de pessoas, Deus nos usando aqui, ministrando a palavra, e tem pessoas que no privado, no particular, ou numa visita, tem falado do que Deus tem feito através da live. E a gente se sente realizado, e glória a Deus por isso, a Ele toda a honra e toda a glória. E agora nós vamos, em nome de Jesus, começar essa live. As pessoas estão se achegando aí, e louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, eu já vou direto para a palavra, os irmãos estão adentrando aí, glória a Deus. E eu dei uma palavra antes que falou muito ao meu coração, e tem um versículo que eu comentei ontem, só que Deus vai nos dirigir de uma forma diferente e você vai perceber isto. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda honra e de toda glória. Então aproveite aí para ouvir essa palavra. Primeira carta aos Coríntios 7:7, ela diz assim, pessoal. Primeira carta aos Coríntios 7:7. Diz assim a palavra de Deus. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Isso aqui tem me chamado a atenção porque o apóstolo Paulo sabemos que foi um grande homem de Deus. Esse homem foi muito usado por Deus, foi um instrumento do Altíssimo para curar, libertar, salvar. Ganhou muitas almas para Cristo, fundou várias igrejas, teve várias experiências com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala algo tremendo, ele fala assim, eu queria que todos vocês fossem que nem eu. Eu queria, é o meu desejo. Mas o querer não é poder. E é interessante que ele fala assim, mas cada um tem um seu dom, um de um jeito e outro de outro. Então, ele sabia respeitar o talento das pessoas, a personalidade das pessoas, o dom das pessoas. Ele sabia disso, a unção das pessoas. Porque ele queria que todo mundo fosse como ele. Mas ele sabia que cada um tem um propósito de Deus nessa terra. Cada um tem uma unção diferente para fazer aquilo que Deus mandou fazer. E outra coisa, ele disse aqui que cada um tem o seu dom, tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Isso tem me chamado muita atenção, por quê? Porque muitas das vezes, até dentro de casa, na família ou numa instituição, as pessoas estão querendo tirar a personalidade da pessoa, a essência da pessoa. Como assim, pastor? Ela diz assim, olha, você tem que ser que nem eu. Vamos supor eu como pastor, eu chegar para alguém e falar isso. Não, você tem que ser que nem eu, tem que ser do meu jeito
e tal. Peraí, a gente pode ter o mesmo espírito, mas personalidade não se muda, pessoal, de ninguém. Porque cada um tem a sua personalidade, a sua essência. Deus a criou daquele jeito. A pessoa vai alcançar alguém para Cristo que eu não vou alcançar e vai ser com aquele jeito. Isso é muito importante a gente entender. Por isso, nós como pais, né? Nós como pastores, como obreiros, como servos de Cristo, nós devemos tomar muito cuidado para não mudar a personalidade das pessoas. Porque quando isso acontece, você pode ter certeza que lá na frente, essas pessoas ficarão frustradas. Essas pessoas viverão oprimidas, com depressão. E essas pessoas não vão produzir, pelo contrário. Por isso que a gente não pode querer que as pessoas sejam como nós. Eu tenho 3 filhos, por exemplo, mas eu não posso querer que todos eles sejam como eu. Claro que eu queria. Quem não quer o melhor para os seus filhos? É ou não é verdade? Porém, todavia, contudo, cada um tem o seu chamado. Deus não chamou eles para ser pastores. Deus me chamou a mim. Então, eu não posso forçá-lo, pegar eles, a personalidade deles, e transformar num pastor. Não posso fazer isso, porque eu posso sufocar ou matar o chamado deles. Não, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu chamado, o seu dom e a sua personalidade. Eu não estou falando aqui de pessoas explosivas, de pessoas ignorantes, né? De pessoas que são violentas, não. Isso aí precisa ser mudado. A pessoa precisa deixar o domínio próprio dominar o coração dela. Aí já é diferente, né? Se abrir com Cristo, buscar a libertação, em o nome de Jesus. Eu estou falando de personalidade. Se a pessoa tem uma essência, tem um jeito, é daquele jeito que Deus a criou, pessoal. Tem gente que é quieta, tem gente que é reservada, tem gente que é alegre, tem gente que é sorridente. Cada um tem o seu jeito, pessoal. Tem gente que é faladeira, tem gente que é quieta. Cada um tem o seu jeito. E a gente precisa respeitar o jeito de cada um. Então isso falou muito forte ao meu coração. E outra coisa que hoje está no meu coração, muitas das vezes os pais, né, os pastores, os líderes, às vezes querem que os filhos sejam que nem ele também, no sentido dos desejos que os pais tiveram, dos sonhos que os pais tiveram, e querem colocar isso para os filhos. Como assim, pastor? Irmão, você sabia que tem muita gente que está vivendo um sonho que não é o sonho dela? Tem muitas pessoas que estão vivendo um desejo, um sonho, um propósito que não é dela. É alguém que implantou isso na vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender melhor. Eu li um livro alguns anos atrás e nesse livro fala a respeito de uma entrevista de um homem chamado Arnold Schwarzenegger. Com certeza você conhece, né? Foi um astro do cinema, chegou até a ser governador lá dos Estados Unidos. O que acontece? Uma certa vez, nessa entrevista, o entrevistador perguntou para ele assim, qual é o seu maior sonho? E aí, ele abre o coração e ele fala, desde a sua juventude, desde a sua infância, a sua juventude. Aí ele começa falando assim, olha, o meu pai queria que eu fosse policial. E a minha mãe queria que eu fosse carpinteiro. Então meu pai tinha um sonho a meu respeito e a minha mãe tinha um sonho a meu respeito. Aí o que aconteceu? Ele falou que tentou ser carpinteiro, ele trabalhou com carpintaria, mas nunca mexeu com ele. Nunca, ele não se sentia realizado naquela carpintaria, apesar de ser um trabalho maravilhoso. Eu conheço alguns carpinteiros, é um trabalho lindo, maravilhoso. E o pai queria que ele fosse policial, ele também não quis. Então ele não se encontrou na carpintaria e também não queria ser policial, porque não foi o dom, não foi aquilo que Deus colocou no coração dele. E olha que maravilhoso, né, a pessoa ser policial, porque é chamado. Louvado seja Deus pelas profissões. Aí o que aconteceu? Ele gostava de esporte. E um dia ele partiu para o esporte e participou de vários, até que encontrou o futebol. E ele gostou do futebol ali e tal. Só que uma certa vez o treinador chegou para ele e falou assim, olha, eu quero que todos vocês
vão puxar peso. Eu quero que vocês vão malhar para fortalecer os músculos de vocês. O que ele fez, pessoal? Ele foi. Aí ele começou a puxar ferro, puxar peso, fazer musculação nas pernas, nos braços. Ele gostou. Ele sentiu uma alegria tão grande e naquele momento falou, não é isso que eu quero fazer. E aí ele começou a comprar aquelas revistas, na época, né? Ele contando, e tinha muito, até nos dias de hoje ainda tem, é raro, mas tem. A revista do halterofilismo. E ele começou a ver, tinha aquelas pessoas que eram Miss Universo, que era o homem mais forte do mundo e tal. Ele começou, irmãos, a se aprofundar naquilo, porque era aquilo que ele queria. Quando a gente se identifica com dom, com um propósito, a gente procura se aperfeiçoar naquilo. E foi o que ele foi fazendo, ele foi se aperfeiçoando. E ele gostou tanto que abandonou tudo, pessoal, e começou a praticar esporte. Só que o pai dele falava assim, isso não vai dar nada para você, filho. Isso não vai dar nada. E ele às vezes ficava triste, mas no fundo, não, mas é isso que eu quero. Até me lembrei de uma irmã, uma certa vez, que estava fazendo um curso de administração. Ela falou, pastor, eu estou fazendo esse curso, mas o que eu amo fazer é trabalhar com pintura, com maquiagem. Então, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas é para você entender. Então ele estava se realizando. Só que o pai não entendia, a mãe não entendia. E aí foi passando o tempo, aí o pai viu que não tinha mais jeito mesmo. E ele colocou no coração dele, um dia eu vou ser Miss Universo, eu vou batalhar para isso, eu quero ser. E foi, você já conhece a história. Ele foi Miss Universo. Ele realizou o sonho dele, o desejo dele. O pai queria que ele fosse como ele. A mãe queria que ele fosse carpinteiro. Ele não sonhou o sonho de ninguém, ele sonhou o sonho dele, o desejo dele. É claro que o pai quer o melhor, claro. Às vezes o pai fala para o filho, eu quero que você seja advogado. Mas às vezes o filho não quer ser. Se ele quiser, tudo bem, glória a Deus. Eu quero que você seja professor. Eu quero... Até mesmo escolha de namorado, de vida sentimental. Não, isso tem que partir da pessoa, tem que bater. E quando bate, Deus bate de um lado, bate do outro. Pinta aquele clima, a pessoa sabe. Então, nós não temos que viver o sonho dos outros. Quem está vivendo o sonho dos outros hoje está frustrado, pessoal. Claro que tudo serve de experiência. Eu vou aproveitar e falar de mim. Eu fiz curso de jornalismo. Comecei em 2010 e me formei em 2014. Mas pergunta para mim se eu sentia prazer nisso. Não, irmãos. Para mim foi muito bom, que eu aprendi a adquirir conhecimento, foi maravilhoso. Garanto para você, se todo mundo pudesse fazer uma faculdade, seria uma coisa maravilhosa. Eu glorifico a Deus, né? Em nome de Jesus, consegui me formar, mas pergunta para mim se eu me realizo sendo jornalista. Não, não me realizo. Nossa, ser jornalista, isso não enche os meus olhos, isso não mexe comigo. O que me realiza é fazer o que Deus me chamou para fazer. É cumprir o que Ele deu para fazer. Glória a Deus por aqueles que Deus chamou para ser jornalistas. Então tem muita gente que está fazendo cursos, muita gente fazendo uma faculdade, fazendo alguma coisa, porque às vezes não tem opção, que era o meu caso, não tinha opção, eu optei, mas glória a Deus por isso, que eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade, eu louvo a Deus por isso. Mas muitas das vezes a pessoa faz porque está sonhando um sonho de alguém. E Deus não quer isso. Aí o que vai acontecer? Muitos vão fazer porque está sendo pressionado. O pai fala assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser isso. E aí a pessoa acaba fazendo para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o pastor, o líder. Não! É que nem eu como pastor, imagine. Cada um tem a sua função no ministério, na igreja. Ontem eu falei muito sobre o corpo de Cristo. Se a pessoa estiver no lugar errado, ela não vai produzir. Imagine um pé na mão. Não tem como, o pé não consegue pegar, segurar. Então é necessário o pé. Tem que estar lá no lugar certo, e a mão tem que estar aqui. Deus sabe fazer a coisa, é a mesma coisa no corpo de Cristo. O Senhor coloca a pessoa onde ela quer, onde Ele quer, porque é ali que ela vai produzir. Eu dei até um exemplo ontem, parece cômico, mas imagine a pessoa andando de cabeça para baixo com as mãos. Tem gente que é craque em fazer isso. Anda aí horas, tem alguns que chegam a andar horas, mas depois não consegue mais. Por quê? Porque as mãos não foi feita para andar, foram os pés.
Então Deus sabe, é necessário o pé no corpo de Cristo, espiritualmente falando. Então você foi colocado numa função muito importante. Talvez nem apareça tanto, talvez você esteja até nos bastidores. Mas você foi escolhido, é que nem no curso de jornalismo. Quem fez jornalismo sabe, né? A pessoa está lá, né? Um âncora de um jornal, está apresentando o jornal, mas você precisa ver o trabalhão dos outros, estão lá para colocar aquilo no ar. Então as pessoas não veem isso. É que nem o André, você lembra que eu preguei esses dias a respeito do apóstolo André? Irmãos, a Bíblia não fala muito dele, não. Fala muito é de Pedro. E Pedro escreveu até cartas. Mas quem ganhou Pedro para Jesus? Foi André, irmãos. Não importa. O importante é a gente realizar o propósito de Deus e a missão que Deus nos deu. Então nós não podemos ser o que as pessoas querem que a gente seja, mas sim o que Deus quer que a gente seja. O Arnold Schwarzenegger, como está falando para você, o Arnold Schwarzenegger ele teve personalidade. Ele foi viver o sonho dele, o desejo dele, o propósito dele, e aquilo o realizou. Por mais que o pai de Nilson falou, mas isso não vai dar nada para você não, filho. Mas era o que ele gostava de fazer. Os pais, eles têm que ser muito inteligentes. O pai tem que orar pelo filho para que Deus realize o propósito dele na vida das pessoas. É a mesma coisa o pregador, a mesma coisa o encarregado. Se a pessoa for inteligente, ela vai colocar a pessoa certa no lugar certo, pessoal. Em nome de Jesus. E é como eu estava dizendo ontem, como que a pessoa sabe, conhece o propósito de Deus, sabe a missão? É naquilo que ela foi, é naquilo que ela faz. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa sabe que a pessoa se identifica com aquilo, ela gosta, ela tem prazer de fazer aquilo, aquilo não cansa ela, porque é prazeroso. Se for para fazer até de graça, ela faz. Por exemplo, tem gente que às vezes fala assim, ó, o que é bobeira para um, para outro é muito importante, pessoal. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu chamado. Às vezes a pessoa olha assim e fala assim, nossa, a pessoa fazendo isso aí, mas ela gosta de fazer aquilo. Ela se sente bem fazendo aquilo. Você quer ver um negócio? Pessoas que gostam de ajudar outras. Nossa, você é bobo. Você é boba, fica ajudando aí as pessoas, não sei o quê, mas ela sente prazer de fazer aquilo. Isso é um dom, isso é uma missão que Deus deu para aquela pessoa. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10 fala desse homem. Esse homem fazia várias esmolas, gostava de ajudar as pessoas. Se lembra de Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, daquelas mulheres que seguiam a Cristo e ajudavam o ministério de Jesus com seus bens? Isso era um prazer para elas. Talvez as pessoas não entendam, como Judas, quando aquela mulher quebrou aquele vaso de perfume, o valor de um ano de trabalho, e derramou sobre Cristo. E Judas não entendeu aquele propósito, ele ficou até irado. Então tem gente que não vai entender. Talvez o pai, a mãe não vai entender, o pastor não vai entender que o seu chamado, que o seu propósito não é aquele. Claro que até um certo tempo, trazendo aqui para o lado ministerial, Jesus chamou os apóstolos, né? Mas pastores surgiram depois, pessoal. Quando os apóstolos chegavam num certo lugar, e ali pregava a palavra, fundavam uma igreja, quando chegava um certo tempo, eles iam para outro lugar, para novamente fundar uma nova igreja, e deixavam ali os anciãos, porque os apóstolos, eles faziam o trabalho de apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Ele fazia tudo isto. Só que Deus foi levantando, foi levantando. Então, por um certo tempo, a pessoa pode estar sendo usada por Deus. Até Deus levantou uma pessoa específica para aquilo. Mas se a pessoa não tem um dom para coisa, não vai fluir, a não ser se Deus capacitar por um certo período de tempo para que as coisas fluam. Então, é muito importante a gente, pessoal, realizar o sonho, o desejo que Deus colocou no nosso coração. Tem muita gente frustrado e o tempo passa e a pessoa não fez o que ela gostaria de fazer. De repente tem até uma boa profissão, ganha até bem, mas não é uma pessoa realizada. A pessoa só se realiza se cumprir e fazer o que Deus mandou ela fazer. Por isso que tem gente que, graças a Deus, irmãos, desperta, porque nunca é tarde para a pessoa se realizar.
A pessoa pode, irmãos, em nome de Jesus Cristo, buscar os seus sonhos, os seus desejos. Mas como está escrito aqui, o apóstolo Paulo, isso aqui é muito forte, isso aqui mexeu muito comigo. E eu já tinha esse entendimento, irmãos. Depois que eu li essa palavra, e me fortaleceu essa revelação do Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Primeira carta aos Coríntios 7:7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então ele queria que todo mundo fosse como ele, mas ele sabia que ninguém poderia ser, que nem todo mundo poderia ser como ele, porque cada um tem o seu dom, o seu chamado, a sua personalidade, o seu jeito. Então a gente não tem que mudar a personalidade de ninguém. Ah, você tem que ser que nem eu. Eu sou sério, eu quero que você seja sério. E às vezes a pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa para frente. Aí eu sou alegre e a pessoa é séria. Não, você tem que ser sério que nem eu. Que nem, por exemplo, a minha esposa. Eu já dei um exemplo aqui. Eu tenho o meu jeito. Quem me conhece sabe. Mas a minha esposa tem outro. Eu não posso querer que ela seja igual a eu e eu igual a ela. Não tem como. Eu tenho 3 filhos, cada um tem um jeito diferente. Eu não posso querer que os 3 sejam iguais. Isso não dá certo na família, isso não dá certo na igreja ou em qualquer instituição, pessoal. Isso não funciona, não é dessa forma. Então, eu tenho que querer o bem das pessoas, respeitar a personalidade de cada pessoa, como o apóstolo Paulo. Ele era muito espiritual, apesar das suas lutas internas que ele tinha, não poucas, mas muitas. Mas ele disse, mas cada um tem o seu dom. Então a gente tem que respeitar a unção de cada pessoa. E se a gente deixar, ela vai se sentir realizada. Você não tem que viver o sonho de ninguém. Porque, irmãos, se a pessoa conquistou, realizou o seu sonho, não quer dizer que o filho vai ter o mesmo sonho. Se tiver, tudo bem. Um exemplo, a família Matos Nascimento, a maioria são cantores. Mas isso é raro acontecer, todo mundo da família ser cantor. Às vezes o pai fala, não, você tem que ser jogador de futebol. E o camarada, às vezes, é um perna de pau, irmãos. Não vai dar certo e fica insistindo. E o filho, às vezes, quer jogar vôlei. O filho quer jogar basquete. Não, você tem que jogar futebol, porque eu gosto de futebol. Então, as pessoas precisam abrir a mente. As pessoas precisam crescer. Na igreja não é diferente. Irmão, na igreja tem pessoas que têm chamado para certas coisas. Se ela gosta de fazer, deixa ela fazer. Não poda. Não corte. Porque se a pessoa gosta de fazer aquele flui, porque o Espírito Santo testifica. A pessoa gosta de trabalhar com evangelismo, ela gosta de trabalhar mais na rua. Glória a Deus. Gosta de trabalhar com casais, tem unção para aquilo, está falando, glória a Deus. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, minha esposa, eu me lembro que passado algum tempo, um pastor quis levantar minha esposa como obreiro, levantou. Ficou pouco tempo de uniforme, ela não aguentou. E isso aconteceu 2 vezes, porque depois abriu uma igreja mais perto da nossa casa, a gente acabou indo na época. Só para você entender, outro pastor, não pastor. Ela chegou e entregou o uniforme, ó, que se eu precisar de mim para limpar, para fazer, pode me chamar. Mas eu não tenho chamado para ser um obreiro, a não ser um cooperador. E ela trabalha nos bastidores até hoje. Ela não aparece muito. Mas quem conhece ela sabe, irmãos, que ela é meu braço direito, ela me auxilia muito na obra de Deus, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E tem outras pessoas também que dão assistência para a gente, que nos ajudam no ministério que você nem imagina. Esse ministério novo que surgiu, Deus sabe todas as coisas, pessoal. Tem pessoas que estão no mesmo espírito, têm a mesma visão, se identifica. Então, nós devemos deixar com que as pessoas se encontrem e se realizem naquele propósito. Isso é muito importante. Irmãos, se as pessoas deixarem isso acontecer, imagine uma igreja assim, uma empresa assim, uma família assim. Que coisa linda, irmãos. Deixar a pessoa fluir no seu dom. Você lembra do exemplo que eu dei ontem? O peixe. Qual é o dom do peixe? É nadar, irmãos, debaixo d'água e tal. Mas tira ele de lá. Quando tira, coloca ele fora e vai morrendo aos poucos, morrendo. É o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tem um dom para alguma coisa, um desejo para alguma coisa, mas a pessoa não tem que mexer, não, deixa eu tirar ela daqui. Tira
e deixa, irmãos, ela fora. Vai morrendo, morrendo, depois fica falando, ai, não tem fé e não sei o quê, e começa a falar essas coisas, porque tá fora. É que nem pegar qual que é o dom do pássaro? É voar. Corta as asas dele, irmãos. Não voa mais. Imagine a frustração de ficar andando, porque para ele vai ser a frustração de não voar mais. Então a pessoa tem que estar aonde Deus quer que ela esteja. Aí as coisas vão acontecer. Aí as coisas vão começar a fluir. Aí as coisas começarão a dar certo. Irmãos, é cada engrenagem se ajuntando. Vai ser profundo o negócio. Em o nome de Jesus Cristo. Por exemplo, uma vez eu comentei com uma pessoa, por que você não abre isso, tal, né, trabalha com vendas? E ela falou assim, pastor, eu não levo jeito para isso. Eu sou carismático, mas eu não levo jeito para isso, para vender. Tem gente que tem uma lábia para vender, que eu vou te dizer. Porque é o dom dela, é a capacidade dela. Tem gente que tem um dom para fazer uma amizade. É um dom que a pessoa deu para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não entende e fala assim, ó, essa pessoa fica rindo para todo mundo, se abrindo para todo mundo. Não, é o jeito da pessoa. Tem gente que já chega no lugar e já começa a conversar, isso flui, isso é dela, isso é dom. E vai alcançar a gente assim. Por isso que a gente não pode mudar a personalidade de quem quer que seja. É que nem pessoa que é falante demais, né? Tem gente que é falante, é o jeito dela e vai encontrar outro falante como ela e vai se identificar. E assim vai. Eu não tenho que querer fazer com que as pessoas sejam como eu. O DNA, cada um tem um seu. Até filhos, até quem é gêmeos, é diferente o DNA. Então a gente precisa respeitar isso. E se isso acontecer, as coisas vão acontecer, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Então, nós não podemos remover a pessoa do seu dom, do seu querer, do seu propósito, porque vai atrapalhar. E a pessoa lá na frente, ela vai se frustrar. Ela vai ficar decepcionada. Ela vai ficar triste. Imagine a pessoa hoje formada, um exemplo, tá, pessoal? Tem muita gente realizada e feliz porque cursou direito, mas tem muita gente triste que fez direito e não é feliz, porque não era o que ela queria fazer. Então, aqui um conselho para você. Não force os seus filhos. Os pastores devem fazer a mesma coisa, os líderes. Tem que ter sabedoria e deixar a pessoa fluir no seu propósito, no seu dom. E as coisas vão acontecer. Em o nome de Jesus. Eu vou ler um versículo aqui, que está em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler para você o versículo 10. Irmãos, não seja escravo do sonho de ninguém. Olha, não seja escravo do querer de ninguém. Quem opera o querer é Deus. E quando Deus opera esse querer, você se realiza. Pode ser até uma coisa boa. Glória a Deus. De repente, Deus está me usando para falar com alguém aqui que um dia cursou alguma coisa, mas não era o que você queria. Ou conquistou algo, mas não era aquilo. Mas nunca é tarde. Jesus uma certa vez falou, e sendo já tarde, passamos para outra banda, para outra margem. Deus falou para Josué, tem muita terra para você conquistar. Então coloque no seu coração, em nome de Jesus, vá atrás, corra, nunca é tarde. Deus é fiel. E eu vou finalizar aqui no versículo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Persuadir é convencer a pessoa de algo. Eu não posso persuadir alguém, irmãos, alguém a fazer o que Deus não chamou ela para fazer. Querer convencê-la? Não. E se a pessoa fizer, vai ser para me agradar. Quantos não fizeram algo para agradar, mas hoje estão tristes? Em vez de agradar a Deus. Claro que quando a gente é menino, isso aconteceu comigo, com você. Quando você é menino, você é levado por todo o vento de doutrina, irmãos. Aí você tem personalidade, mas às vezes para não querer chatear, não deixar a pessoa triste e tal. Então você fica assim, peraí, deixa eu fazer o que essa pessoa está falando. Aí você acaba agradando o homem. Mas você fica frustrado depois, fica triste. E aí?
Você não realizou o que era para você ter realizado, ficou vivendo o sonho de outras pessoas, fazendo os desejos de outras pessoas, fazendo a vontade de outras pessoas, e não é feliz, não é realizado. E lá no fundo, se você sentir isso, é só o próprio Deus te despertando, te mostrando que não é o que Ele quer para você. Em nome de Jesus. Então a gente tem que despertar. Temos que agradar a Deus. Tem outra tradução que diz: eu não estou aqui buscando a aprovação de homens. O apóstolo o apóstolo Paulo fala. Eu não estou buscando a aprovação. E tem gente que quer buscar a aprovação dos homens, agradar os homens, aí depois fica chorando pelos cantos. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não sou reconhecido, não sei o quê. Por que não fez o que Deus mandou fazer? Em nome de Jesus. Por que não fez e não praticou o que Deus mandou fazer? A vocação que Deus deu, por que ela não fez? Em nome de Jesus. Então, ainda dá tempo. Seja feliz naquilo que Deus deu para você fazer. Não seja escravo do sonho de ninguém, dos desejos de ninguém. Irmãos, seja você. Em nome de Jesus, viva você. O seu pai e a sua mãe já viveram os sonhos deles. E se porventura deixaram de viver, pode ter certeza que algum setor da vida deles são tristes. Mas viva o seu. Você que é obreiro, membro, até mesmo pastor, eu não sei que você que está me ouvindo aí, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão na sua vida. Foi Ele que te elegeu, Ele que te escolheu. Em nome de Jesus Cristo. E você vai fluir naquilo que Deus mandou você fazer. Vai dar tudo certo. Em o nome de Jesus. Só não deixe podarem as suas asas. Você tem que voar. Porque se podar suas asas, você vai ficar rastejando. E vai ficar triste. Aí você quer voar, tem aquele potencial dentro de você, um poder que grita dentro de você para você sair, para você fazer acontecer, fazer aparecer nada. Não, vai lá. Em nome de Jesus. Mesmo se alguém começar a falar, não, mas não vai dar certo. Ah, para que você vai fazer isso? Faz desse jeito, tá, mas você gosta de fazer. Então faça. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dirigir, ele vai te guiar. Agora a lição para nós, não podemos querer que os outros sejam como nós. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, tem a sua essência. Não podemos controlar personalidade de ninguém. Tem gente que hoje está deprimido. E se porventura alguém está vivendo isso, com o passar dos anos, essa pessoa vai ser uma frustrada, uma pessoa triste, e os talentos dela estão sendo podados. Os talentos delas estão sendo podados. Essa pessoa nunca vai se realizar na vida, por mais que se mostre que esteja feliz. Que Deus fale mais ao seu coração, que você agrade a Deus sobre todas as coisas e não a homens, em nome de Jesus. Faça a vontade do Pai, aquilo que Ele colocou no seu coração. É claro, se você estiver debaixo de autoridade, o Senhor é fiel. O Senhor não vai contra a palavra, você pode ter certeza. Mas se porventura a autoridade quiser podar você, e você não consegue ir, seja inteligente. Você tem um Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não seja escravo de ninguém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou para isso. Em nome de Jesus. A pessoa é livre para servir a Deus. A pessoa é livre para fazer a vontade de Deus. E não ser capaz do homem. Não ser escravo do homem. Em nome de Jesus. Como aqui aconteceu. O apóstolo Paulo teve que pegar duro. Não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus é preciso ter fé. É preciso crer, confiar no que Ele fala. É acreditar no querer de Deus. Eu vou finalizar com esse, já que eu estou falando sobre isso, vendo no meu coração, eu vou finalizar com esse versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que opera, tanto querer como efetuar. Por isso que eu não posso querer que você seja igual a eu. Eu posso até desejar, mas tem que respeitar, como o apóstolo Paulo. Eu quereria que você fosse como eu, mas cada um tem o seu dom, tem o seu jeito, tem a sua personalidade. E ele respeitava isso. Tem gente que não respeita. Eu estou falando de um homem
que teve um encontro com Deus, que subiu até a morada de Deus. O homem que escreveu várias cartas, que é considerado os maiores apóstolos que já existiu. Esse homem respeitava a personalidade, o jeito das pessoas e o dom das pessoas e o talento delas. É Deus que opera tanto querer. Se Deus operou querer na sua vida, quem sou eu para querer impedir? Quem sou eu para tentar desviar aquilo que Deus colocou no seu coração? Não, não posso fazer isso. Não posso. E não deixe que isso também aconteça com você. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo está falando contigo, irmãos, em o nome de Jesus. E essa mensagem que Ele colocou no meu coração, que Ele continua operando querer na sua vida hoje e sempre, para a glória dEle. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu quero orar com você. Eu quero pedir uma bênção a Deus, uma unção. Eu não ia fazer live hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Como eu costumo dizer, está meio quadrado hoje. É um termo que eu uso. Mas é o Espírito Santo que capacita a gente. Que vem com a assunção e capacita a gente para ministrar. Tem dia que às vezes a gente não está muito legal, né? Mas o Espírito Santo vem e renova você. Te dá unção, capacita você. Eu lembro de Jó, todo doente. Câncer do alto da cabeça à planta dos pés, de luto, na miséria, e Deus manda ele orar pelos seus amigos. Ele poderia questionar, mas eu, Senhor, é o meu estado, a minha situação, como que eu vou orar? Senhor, como? Eu estou numa derrota só. Então, estou sofrendo, estou angustiado, como que eu vou orar por outro? Então, mas é aí que está, que a capacidade não é nossa, ela vem de Deus. Então, a gente tem capacita. Quando Deus te der uma missão, não temas, que Ele te ungiu e capacitou você para isso, em o nome de Jesus Cristo. E agora eu quero orar, eu quero falar com Deus. Vamos nos unir agora em fé, na unidade do Espírito, que essa igreja aqui está maravilhosa. A Bíblia diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele se faria presente. E graças a Deus, tem surgido várias igrejas aí através das lives, né, das pregações, e eu louvo a Deus. Eu sempre costumo dizer, tem 7.000 aí. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com Jesus. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez o Senhor falou forte ao nosso coração. Como é bom aprender de Ti a verdade que liberta, que dá entendimento. E queremos crescer cada dia mais, ó Deus. Aprender do Senhor, que é humilde e manso de coração. Queremos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, pois precisamos. Meu Deus, e queremos agradar ao Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, e derramar, meu Deus, uma unção especial na vida desse membro da igreja, desse irmão em Cristo. E eu peço a Ti, meu Deus, por todos aqueles que estão sintonizados, que estão vindo, que o Senhor ordene os Teus anjos na vida de cada um agora, meu Pai. Que o Teu poder venha destruir todo tipo de mal. Em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar cadeias. Jesus, eu oro por quem está enfermo, por quem está doente, por quem está sentindo dor. Deus, eu oro e peço a Ti que o Teu poder venha destruir esse mal. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo e digo a você, espírito da dor, espírito de enfermidade, eu exijo que você saia desse corpo, eu exijo que você saia desta vida, em um nome de Jesus. Pai, eu também peço por aquele que hoje está frustrado, triste, decepcionado, porque, meu Deus, não se sente realizado com os seus feitos, por mais que seja algo bom, porque, meu Deus querido, algo está faltando na vida deles. E é aquilo, meu Deus, que o Senhor colocou no coração deles, que precisa ser realizado, é o querer do Senhor. Por isso eu peço a Ti, que o Senhor, meu Deus, abençoe, que o Senhor renove este meu irmão, esta minha irmã, que o Senhor sopre o vento do avivamento sobre eles, que o Senhor, meu Deus, opere milagres e maravilhas. Eu oro também por aqueles, meu Deus, que estão desempregados, que estão em aperto financeiro. Eu oro e peço a Ti também a bênção da prosperidade, aquela que enriquece, que não acrescenta dores. Meu Deus, supra as necessidades, dando o pão de cada dia. Ajude, meu Deus, a cada um. Em o nome de Jesus. Também oro pela família e eu peço a Ti que o Senhor abençoe o casamento, os filhos e toda a parentela desse povo, cumprindo a Tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo de tua casa.
E eu peço a Ti, acima de tudo, que Teu Espírito Santo envolva cada pessoa, que cada pessoa tenha experiência com o Espírito Santo, que cada pessoa, meu Deus, seja envolvida pela Tua graça, pela Tua glória, que desfrute dessa presença tão santa e maravilhosa do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. E eu peço a Ti que essa pessoa seja tocada nesta hora, que ela seja renovada nesta hora, que ela seja avivada, que a alegria do Senhor, a alegria da salvação tome conta deste coração. Em nome de Jesus, que os frutos do Teu Espírito cresçam na vida desta pessoa e que os dons do Teu Espírito operem na vida delas. É para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Então derrama uma unção nova, derrama um óleo novo, derrama agora, em o nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu fogo desça, que a Tua unção desça, em o nome de Jesus Cristo na vida desta pessoa, que ela tenha experiências contigo, como no dia de Pentecostes, que haja línguas repartidas como de fogo descer. Meu Deus querido, que haja batismo com fogo, que haja unção dobrada do Teu Espírito, que haja avivamento. É para a glória do Teu santo nome, meu Pai. E nós Te louvamos. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a Tua igreja no Brasil e no mundo. Que o Senhor santifique as igrejas, os pregadores, obreiros, os membros. Que haja um grande mover do Teu Espírito nesta nação. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor aviva a Tua obra no meio dos anos, como diz a Tua palavra. Não Te detenhas em fazer milagres, oh meu Pai, de trazer, meu Deus, aqueles que estão perdidos, desviados. Oramos e pedimos, levante obreiros para a Tua seara, porque ela é realmente grande. Levante novos pastores, novas igrejas, abençoe e aviva a Tua obra, em nome de Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus seja louvado por essa palavra. Guarde no seu coração, primeira carta aos Coríntios 7:7. Eu queria que todos vós fossem como eu, mas cada um tem o seu dom. Glória a Deus. Temos que respeitar a personalidade de cada pessoa, a essência dela, o dom dela, o sonho que Deus colocou no coração dela. Não vamos ser escravo de sonhos de ninguém, por mais que seja uma coisa boa. Eu creio que Deus falou ao seu coração sobre essa palavra, em o nome de Jesus. Deus seja louvado. Irmãos, domingo, só para avisar, nós vamos ter a nossa Santa Ceia às 9 da manhã, e foi liberado aqui na nossa região, né? Aqui em Itaquaquecetuba. Então foi liberado 30% de pessoas, né? Dependendo do tamanho do salão, 30%, perdão. Então, louvado seja Deus. E nós vamos ter culto à noite também. Então, eu vou fazer às 9 da manhã e às 6 horas da tarde. 9 da manhã, 6 horas da tarde. E o vento está soprando, em nome de Jesus. E eu creio na vitória, em o nome de Jesus. Está aí os nossos irmãos, minha irmã Maria Costa, glória a Deus. Minha irmã Graça Duarte, minha irmã Maria Helena Caetano, Vera Lúcia Leotério, minha irmã Joyce, a minha irmã Bajulé, né? Glória a Deus, minha irmã Soninha, meu irmão Marcos, minha irmã Maria Márcia Medeiros, a MM, glória a Deus, os irmãos que estão aí com a gente, né? Que tem nos acompanhado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Amanhã, se Deus quiser, estamos aí novamente. Hoje eu fiquei meio assim, mas eu à tarde falei, não, vou fazer a live, e meu coração está queimando. Até minha esposa perguntou, mas você vai fazer? Eu falei, vou. Deus está no controle, Deus vai nos ungir, vai nos capacitar, e estamos juntos aí. Lembrando que domingo é Santa Ceia, e Deus seja louvado em nome de Jesus. Está aí minha irmã Sueli Molina, minha irmã Áurea, glória a Deus. Os meus irmãos que adentraram aí, a todos vocês, que Deus os abençoe. Ó, essa palavra aí, compartilhe, irmãos, compartilhe mesmo, vai lá, não tenha vergonha de compartilhar não, vai abençoar muita gente essa palavra. E depois eu vou pedir para o meu filho enviar para o YouTube. Se inscreva lá no canal, em nome de Jesus. Uma pessoa só que assista, louvado seja Deus. Deus abençoe aí todos vocês. Meu irmão Gils também está ligado sempre conosco aí. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um final de semana maravilhoso e abençoado. Irmão Cineu Gomes aí também, meu irmão pregador, está aí, pastor abençoado. E Deus tem abençoado muitos irmãos aí, e eu fico feliz, em nome de Jesus. Eu aprendo também, viu, pessoal? Quando converso com alguém, vai pensar não, que às vezes a pessoa
pensa que todo mundo sabe de tudo, né? Que o pastor sabe. Não, irmãos. A gente tem muito que aprender ainda em nome de Jesus. E essas mensagens Deus tem colocado no meu coração. Eu estou até comentando, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. Eu tenho centenas e centenas de livros, né? E eu não estou conseguindo ler livros por esses dias. É engraçado, estou mais na Bíblia, né, nas revelações que Deus tem dado. Mas já li centenas e centenas de livros. E leia, é muito bom. Conhecimento é tudo, pessoal. E reter que é bom, né? Mas a Bíblia é o principal, né? Em nome de Jesus. Mas se você puder adquirir um bom livro e ler, vai te fazer muito bem para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô glória! Fique na paz e até amanhã em nome de Jesus.